Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Pastor Márcio Gonçalves chegando por aqui para trazer um recado para você. Olha, daqui a pouquinho você vai acompanhar mais uma reunião especial aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus de Vitória. Eu convido você a estar conosco em uma de nossas reuniões, toda segunda, quarta e sexta, às 9, 15, 19, 30, domingo às 8, 15 e 18 horas. É para vir e ser abençoado. Nosso endereço é Avenida Princesa Isabel, 367, no centro de Vitória. Aproveita, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curte, compartilhe, comenta, e se é bênção para você, com certeza será bênção para outras pessoas. Vamos então à palavra de Deus, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Bom dia, igreja abençoada. Tudo na paz de Cristo? Então pode sentar, por favor. Feliz Dia Internacional da Mulher para todas, né? Amém ou não? Tem mulher que vence aqui ou não tem? Tem ou não tem? Mas são animadas ou não? Vamos ver quem é mais animado, os homens que vencem. Cadê os homens que vencem? Olha lá. Cadê os homens que vencem? De novo, olha lá. Cadê os homens que vencem? Aí, tá vendo? Os homens são mais animados. Vamos dar uma chance para a mulherada, pessoal. Cadê as mulheres que vencem? Melhorou, né? Vocês tomaram café? Não, né? Tá de jejum, né? Mas vamos lá de novo. Cadê o povo que vence? Glória a Deus. Amém. Vamos ouvir agora a palavra do Senhor, meus irmãos. Foi para isso que você veio aqui. E abra a sua Bíblia, por favor, em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Lucas é fácil, né? O terceiro Evangelho: Mateus, Marcos, Lucas. Eu quero destacar aqui alguns detalhes importantes, irmãos, nessa passagem da pesca maravilhosa. O título é A Pesca Maravilhosa e os Primeiros Discípulos. Então vale destacar que, além de Jesus proporcionar uma pesca maravilhosa para Simão, né, para Pedro e os outros, o objetivo de Jesus não era encher o barco de Pedro ou encher os bolsos dele de dinheiro, mas é de formar discípulos. E hoje não é diferente, irmão. Jesus não quer apenas curar. Você vê que para muitos que ele curou, ele dizia o que? Vai, a tua fé te salvou. Ele não disse assim, pode ir, você através da sua fé foi curado, não é? A cura faz parte da salvação, a prosperidade faz parte da salvação, mas o objetivo principal de Jesus é fazer discípulos, é fazer pessoas semelhantes a Ele. Então, veja só, primeiro versículo: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de quem? De Deus. Primeiro detalhe, nós temos que apertar Jesus. Aperta Jesus, meu irmão. Não se contente em ter uma fé rasa, né? Mas sim, tem uma fé com profundidade. Pastor, eu preciso apertar Jesus, extrair dele a revelação, extrair dele uma direção para a minha vida. Vai apertando, orando, buscando a Deus, esgotando todos os recursos e as ferramentas que você tem. O jejum, a Bíblia diz que a casta, né, tipos de demônios que não sai com outra coisa, a não ser com oração e... Talvez está sendo o seu caso. Pastor, eu estou fazendo de tudo, pastor, mas parece que esse demônio, esse mal especificamente, não sai. Você já tentou o jejum? A palavra declara: há tipos, castas, qualidade de demônio que não sai com outra coisa. Não adianta você fazer outra coisa que não seja oração e jejum.
Para que o jejum serve mesmo? Já ensinei isso aqui. Para dar o discernimento de espírito. Para você entender o que tipo de demônio que é, como que ele age, qual é a brecha que ele está encontrando, para você fechar. Amém? Porque talvez você está tão carnal, tão natural, que não está conseguindo identificar a porta que está aberta, a origem daquele problema. Então, orando e jejuando, você vai se aproximar de Deus, e Ele vai dar a você esse dom do discernimento de espírito, saber, né, se é demônio, se é, por exemplo, né, como diz, me perdoe a expressão, pastor, é ser vergonhice da pessoa, né? Que isso, pastor? Verdade. Tem uma senhora uma vez que ela tinha cometido um erro, mas ela tinha medo de contar para o marido. Isso aí já tem muitos anos. O que ela fez? Ela pensou assim: eu vou na igreja, levo meu marido, peço oração para o pastor e finjo que manifesto com o demônio. E aí então, antes dela receber a oração, já estava caindo já. E quando o pastor foi orar, manifestou o demônio manifestou dizendo: fui eu. Ela falou: o que, demônio? Eu fiz ela adulterar. O marido fez assim, ó. O quê? Ela adulterou? Mas fui eu, não foi ela não, tadinha dela. O pastor falou assim: a primeira vez que eu vejo a pessoa usando o demônio, né? Geralmente é o demônio que usa a pessoa, né? Mas nesse caso foi ela usando o demônio. Então, a expressão que eu usei é nesse sentido, né? De que a pessoa, ela está consciente do erro. Mas voltando, então aperta Jesus, irmão, para ouvir a palavra de Deus. Você já ouviu muita palavra do homem, do médico. Lembra da mulher que era encurvada? Qual foi a sentença que ela recebeu do homem? Nunca mais você pode se endireitar. Nunca mais. A mulher hemorrágica, nunca mais você iria ser curada. E talvez você já viu também no médico, nunca mais você vai ter solução para esse problema seu aí, de rim, de coração, de fígado, esse problema circulatório, nunca mais. Mas a palavra final é do... Quem tem que ter a última palavra na tua vida? Mas como que você vai receber uma palavra se você não aperta ele? Então não tem que ser a do homem, nem da mulher, mas a última palavra definitiva tem que ser do Senhor. Aperta ele. Fala para o teu irmão assim, ó, aperta Jesus, meu irmão, até sair azeite. Lembra que eu falei outro dia que Jesus estava no Getsemane, que quer dizer prensa de azeite, que Jesus se espremeu ali no Getsemane, tanto que saiu o quê? Unção, poder de Deus. Então aperta, para ouvir a palavra de Deus, ouça, tenha como palavra final a palavra do Senhor. E estava junto ao lago de Genesaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as... Essa condição aqui de lavar as redes, irmão, significa que eles já estavam desistindo da pesca, desistindo daquela missão. Então tem muitas pessoas já lavando as redes, já no sentido espiritual, já desistindo do casamento, desistindo da pessoa. Pastor, meu marido não tem mais jeito não. Você tem que mudar o pensamento, tem que mudar o coração e as palavras. Não adianta você vir dizer para Deus que não tem mais jeito. Como é que é a frase dita no meio evangélico? Não diga para Deus que você tem um grande problema, mas diga para o problema que você tem um grande Deus. Repita comigo: não diga para Deus que você tem um grande problema, mas diga para o problema que você tem um grande Deus. Quem concorda, diga amém. Então aqui eles lavaram a rede. Tem muita gente lavando a rede na igreja. Pastor, não tem jeito não. Mas você está fazendo o que na igreja? Se a igreja é um lugar de fé, de buscar o impossível. Agora é claro, você tem que verificar. Você já esgotou as possibilidades? Sim.
então o seu caso é só um milagre. Mas você não vai produzir milagres se você não tiver fé. E se você não tiver a palavra de Deus no coração, você não produz. Se tem na mente, no coração, só coisa negativa, coisa ruim, e você vai profetizar aquilo e não vai acontecer mesmo. Mas não é porque não tinha que acontecer, é porque você está lavando a rede, está desistindo, dizendo: não é hoje, não é a minha hora. Mas quando é que vai ser? Há quanto tempo você já conhece Jesus e fala: hoje não, hoje não, hoje não, hoje não, hoje não, hoje não? Está na hora de você dizer: basta, a partir de hoje eu não vou lavar a rede, vou consertar se ela estiver furada, mas eu vou agora lançar a minha rede, mas não mais sem fundamento. Vou fazer como Pedro: sobre a sua palavra lançarei a minha. Tem gente que lança a rede sem fundamento. Ai, pastor, eu sofro tanto com meu filho, eu quero que ele pare de beber. Não, ele não tem que parar de beber, ele tem que se converter. Ah, o meu marido tem que parar de roubar, de matar, de brigar, de xingar. Não, ele tem que se converter. Aí sim ele vai estar no ponto que Jesus quer. Amém ou não? Então aqui diz... diz assim: havendo descido dele, estava lavando a rede. Versículo 3: e entrando num dos barcos, que era o de Simão. Quando Jesus entra no barco, representa que ele está entrando na vida de Simão, na vida de Pedro. Assim também como Jesus precisa entrar na nossa vida, precisa entrar. Nós precisamos dar espaço para que ele possa entrar. E como que ele entra? Por meio da palavra. Olha novamente, apertar Jesus, né? Apertar. Dá espaço para ele. Ele diz: eis que estou à porta aí. Mas toda vez que ele bate, você diz: está ocupado. Não é? Já viu? Às vezes você vai a algum lugar, você bate na porta, qual que você ouve? Está ocupado. Já viu falar da preocupação? Quem já ficou preocupado aí? Né? O baiano, tem gente da Bahia aqui, não? Quem é da Bahia? Deixa eu ver. Posso ter essa licença de falar igual o Fernando Lima, que é baiano, ele fala tudo, ele acentua, né? Ele fala: Jesus, amém ou não? Determine. Então eu vou falar preocupado igual o baiano, né? Pré-ocupado. Por mais que Jesus bata a porta do seu coração, o paulista falando a porta do seu coração, mas se você estiver pré-ocupado, ocupado previamente, já tem algo lá, o medo já está lá dentro, não é? E outras coisas já estão ocupando o seu coração, a sua mente. Enquanto você não abrir o coração e tirar isso da sua vida, Jesus não pode entrar. Então, entrando num dos barcos, que é de Simão, deixe Jesus entrar no teu barco, a tua vida. E ele fez o quê? Pediu que afastasse um pouco da terra. Olha, atenção aos detalhes. Afaste-se um pouco. Afastar da terra totalmente, irmão, é impossível. Por quê? Porque por mais que você tenha que ser espiritual, mas você tem um lado humano, sim ou não? Você vive na terra. O seu espírito está conectado com Deus, sua alma, a sua mente está na Nova Jerusalém. Quem vai morar no céu aí? Mas você vive na terra, sim ou não? Você trabalha, estuda, né? Convive entre família, entre amigos, em sociedade. É difícil, né, pessoal? É desafiador conviver com pessoas diferentes, sim ou não? Não, você tem que aprender. Mas quando ele fala assim, ó, afaste um pouco da terra, ele está dizendo: olha, seja um pouco mais espiritual. Você está muito na terra, muito carnal, muito humano. Você está decidindo sempre por impulso. Isso acaba fazendo você tomar decisões erradas, precipitadas. Afaste-se da terra e se aproxime de Deus.
Aquele momento ali foi uma permissão de Deus para que Simão e os seus discípulos passassem um tempo de qualidade com Jesus. Tem gente, irmão, que só vai parar, sabe quando? Quando cair no hospital. Tem gente que trabalha, vive uma vida frenética, paranoica, e não para ouvir, não para comer, não para ter um momento com Jesus, intimidade. E vai parar quando? Né? Tem até um cidadão que ele estava muito acelerado, o coração dele estava muito assim, alucinado, aí fizeram um desenhozinho, falar assim, o coração olhando para ele, falou, você para ou eu paro? Porque se você não parar, eu paro. O que é melhor? A gente parar um pouquinho ou o coração parar? Porque se o coração parar, você morre. Então tem que parar, irmão. Esse afastar um pouquinho da terra é você se apartar das coisas para buscar Deus, das amizades. Às vezes você está muito na terra, você está muito sendo influenciado, está muito tomando decisões por impulso. Não, é necessário se aproximar de Deus. Como eu disse, totalmente estar sendo espiritual não tem como, porque você estuda, trabalha, né, tem o seu dia a dia, mas você pode ter certeza, um dia na presença de Deus vale mais que 1000 fora. A Escritura diz, vale mais um dia na presença de Deus do que 1000 fora. Então com Deus você vai render 1000 vezes mais. Talvez esse seja o motivo de eu não estar rendendo, nem de você estar rendendo como deveria. Nós estamos muito na terra. O que Jesus falou? Afaste-se um pouco da terra. Essa é a palavra para você e para mim. Se afaste um pouco, se aparte um pouco, deixa de lado os seus problemas, deixa o problema de fora. Mateus 6,6. O que diz Mateus 6,6? Eu não preparei não, mas vamos fazer uma citação aqui, olha só. Põe para mim, por favor, Mateus 6,6, ó. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, né? Fecha para que fechar a porta? Para você ficar a sós com Jesus, deixar o problema lá fora. É igual na igreja, quando você vier, desliga o celular. Se você usa ele como a Bíblia, baixa o volume e deixa no modo avião para você usar só a Bíblia. Porque senão você vai estar naquele momento com Deus, daqui a pouco o WhatsApp faz. Aí você, opa, deve ser alguém importante. Você passa o dia inteiro sem ninguém ligar, sem ninguém mandar mensagem, nada, né? Na hora que Deus está falando com você, você acha que alguém, que o Elon Musk vai mandar uma mensagem para você. Ah, pastor, Jesus vai usar o WhatsApp para falar comigo. Não. Fecha a porta. Fecha a porta. Ora ao teu Pai que está em oculto, né? O que vê o que está em oculto, nas traduções mais tradicionais, né? E teu Pai, Deus, né? Que vê o que está em oculto ou secreto, te recompensará publicamente. Você quer ser recompensado publicamente? Você quer que as pessoas vejam Deus recompensando você? Mateus 6,6 é o secreto. O que você faz, a sua comunhão com Deus em secreto, vai ser o resultado exposto a todos. Vai produzir, né, o resultado. Então, pastor, nós queremos ser reconhecidos, recompensados, elogiados e tudo, notoriedade, mas cadê o Mateus 6,6? Entra no teu quarto, fica a sós com Deus. Então o que diz? E assentado-se, Jesus sentou no barco, né? Ensinava do barco a multidão. Diga comigo, ensinamento. A base do ministério de Jesus e a base do ministério da Igreja da Graça, irmãos, é ensinamento. É ensinar. Porque quem aprende evita o erro. Quem aprende evita o erro.
Quem não aprende, ouve sucessivamente. Nossa, fulano, mas você não aprende mesmo, né? Incrível, você não aprende. Você vive dando cabeçada na vida amorosa. Por quê? Você não aprendeu a escolher, a selecionar, a pedir a Deus que confirme. Você já vai logo se entregando para qualquer um, de qualquer jeito. Primeiro que aparece na frente, você já quer aquela pessoa. Não. Ora, pede confirmação, vê se é de Deus. Na vida financeira, profissional, ministerial, como eu falei, tem gente que muda de igreja como muda de camisa. Não. Pastor, mas eu tive problema lá. Se você não aprender, você vai ter problema aqui. Se você não aprender, você vai ter problema lá, vai ter problema. É igual Caim. Ele se tornou fugitivo e errante na terra. Estava fugindo e errando. Quem não aprende, foge e continua errando. Que o problema não está no lugar, está na falta de aprender a lição. Então Jesus ensinava. Concluindo, e quando acabou de falar, olha que detalhe importante, Jesus tem que terminar de falar, irmão. Terminar. Nós temos que completar a obra. Por que Jesus chegou para a mulher, né, hemorrágica, e perguntou assim: quem me tocou? Ele não sabia? Sabia ou não sabia? Mas ele queria que ela contasse toda a verdade. Toda a verdade. Não meias verdades. Tem gente que tem que falar toda a verdade, né? Nós queremos ser mais do que Deus, né? E já vamos absolvendo, né? Olha, fulano, tem que falar um negócio para você. Não precisa falar, não, tá tudo certo, tá tudo bem. Não precisa falar. Você tem que falar, então fala. Fala tudo. Tudo. Falou tudo? Aí eu vou avaliar. Bom, agora sim está perdoado. Com Deus é a mesma coisa. E terminando Jesus de falar, às vezes você está deixando de ouvir coisas importantes. Lembra de Marta, Maria e Lázaro? Lembra? Quem lembra dessa família? A Bíblia diz que Jesus estava na casa de Marta. Estava ali Marta, Maria, Jesus e Lázaro. E Jesus começou a pregar, a falar. Maria estava aos seus pés para ouvir a sua palavra, né, para aprender. E Marta estava como? Afadigada, ansiosa, inquieta, com muitas coisas, menos em ouvir Jesus. E o que aconteceu? Quando Lázaro morreu, quem ficou desesperado? Marta saiu ao encontro: Senhor, se o Senhor tivesse vindo, o meu irmão não teria morrido. Jesus não falou: eu já não te hei dito? Eu já não falei isso? Já falei. Agora, não é porque eu já não falei que você ouviu. Você não ouviu, eu falei, mas você não ouviu. Tem coisa que Jesus já falou com a gente. Já ou não já? Já falou. E o que mais dói, sabe o que é, irmão? Jesus já falou. Eu não dei ouvido. Caí, tropecei e quebrei a cara. Pedro, Jesus falou: você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Que isso, Senhor? Estou preparado para morrer por ti. Pronto. Jesus falou: Pedro, Satanás me pediu para peneirar você, mas eu roguei por ti. Vigia, Pedro. Daqui a pouco ele nega Jesus. Quem já assistiu o filme Paixão de Cristo? Já assistiu? Assistiu a Paixão de Cristo? Quando Pedro nega Jesus, Jesus só faz assim, ó. Tem um olhar que diz assim: eu não falei para você? Não é assim? Dói ou não dói, pessoal? Às vezes o pai e a mãe falam: não faz isso, filho, não faz. Você fala: vou fazer. Coroa, você não sabe nada. Aí quebra a cara, não precisa falar nada, né? É só olhar. Não falei? Aqui diz:
E quando acabou de falar, deixa Jesus falar tudo. Jesus, me ajuda a ouvir tudo. Os elogios, as palavras que para mim são palavras que afagam, palavras que elogiam, palavras que levantam, mas se eu precisar de bronca também, que o Senhor me dê bronca, puxão de orelha, né? A gente não gosta de ouvir tudo, a gente gosta de ouvir só a parte que é agradável, mas deixa Jesus falar tudo, irmão. Às vezes eu quero ouvir, parabéns, servo bom e fiel, mas às vezes eu estou precisando ouvir, vigia, crente, cuidado, aparta-te da terra, se afaste dessa amizade, cuidado com esse negócio, é roubada. Aí você fala, eu sei, eu sabo, né? Eu falo assim, porque é aquela criança que não sabe nem falar, mas eu falo, eu sabo. Tem gente que é igual criança. E aí Jesus acabou de falar e disse a Simão, faze-te ao mar alto, volte ao mar, ou seja, volte aonde você fracassou, volta lá. Mas para que eu vou voltar, pastor, se não deu certo? Mas peraí, na época você tinha palavra? Não. Jesus estava com você? Não. Você tinha a sabedoria que você tem hoje? Não. Tem entendimento que você tem hoje? Não. Então, se desse certo, estaria errado. E hoje? Não, pastor, hoje é completamente diferente. Vai lá. Faze-te ao mar alto, se lance. E lance a rede para pescar. Lance a rede, você vai pescar. Jesus garantiu, vai dar certo. Com Jesus, irmão, dá certo. Sem Jesus, sem chance. Com Jesus, vai dar certo. Pastor, mas eu montei minha empresa, não deu certo, quebrei a cara. Você não tinha Jesus, irmão. Não tinha. Você era aquela pessoa que entrava 1.000, se gastava 2.000. Não, pastor, hoje eu tenho entendimento, sabedoria, capacidade administrativa, juízo na cabeça, né? Tem gente que fala assim, pastor, antes quando eu era mais novo era inconsequente. Hoje não, hoje eu tenho filho para criar, tem esposa, tem marido, né? Tem responsabilidades. Então por que não deu certo? Porque eu não tinha Jesus. Volta lá, vai dar certo agora. Se Deus está mandando, Ele garante a vitória, amém? Terminando, diz assim, e respondendo disse-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, detalhe que a noite é quando a gente não tem iluminação, né? Não tem luz. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés, Senhor, é a sua palavra, e é luz para o meu caminho. Então ele diz, a noite inteira eu trabalhei, mas agora você não vai trabalhar de noite, você vai trabalhar sobre a luz da palavra, sobre a luz de Deus. E o próprio Cristo diz que aquele que anda na luz não tropeçará, você não vai tropeçar. E diz, mas porque mandas, ou sobre a tua palavra, lançarei a rede, ou seja, agora eu vou lançar a rede sobre a palavra. Agora estou sobre uma palavra, eu estou sobre uma direção, e fazendo assim, ou seja, não adianta planejar, é igual o filho pródigo. Ele estava lá no chiqueiro, começou a pensar na vida, eu falei, rapaz, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padecendo de fome, já sei, deve ter acendido uma lâmpada na cabeça dele, já sei, tive uma ideia, vou voltar para o meu pai, vou dizer, pai, pequei contra o céu, perante ti, eu já não sou digno de ser chamado seu discípulo, faça-me como um dos teus empregados. Enquanto ele planejava, ele estava na onde, irmão? No chiqueiro dos porcos. Não adianta fazer planos, não adianta.
A fé é ação. A orar, oratória, palavras e seguidas de quê? De ação. Você está orando, lembra que nós falamos há um tempo atrás de Moisés diante do Mar Vermelho? Em Pi-Hairote. Pi-Hairote era como se fosse uma coluna, uma montanha. Pi-Hairote, na frente o mar, atrás Faraó, do lado do deserto, não tinha para onde ir. Você sabe o que quer dizer Pi-Hairote? Beco sem saída. Aí então eles começam a clamar, e Deus fala assim: por que clamas a mim? Diga ao povo para quê? Quando você estiver no beco sem saída, marche, pega os planos que você tem feito, começa a executá-lo. Pastor, mas é muita coisa difícil. Por isso que nós devemos praticar. O que é praticar? Fazer todos os dias, repetidas vezes, ali vai, até chegar à perfeição. Amém? Praticar a fé, praticar a palavra de Deus, exercitar até criar força suficiente. Por que a pessoa se exercita? Ela faz 12, 3 repetições de 12, 4 de 15, sei lá. Para quê? Para que aquele movimento vai exigindo da pessoa, ela vai fortalecendo, até que ela esteja disposta a pegar um peso grande. Pastor, comecei pegando 2 quilos, pastor. Levantei na academia, ainda fazia assim, ainda. Né? Pastor, hoje já levanto 100 quilos já. Quer dizer, o exercício, a repetição, repetidas vezes, foi fortalecendo você. A fé é isso e muito mais. Comece a exercitar. Enquanto o filho pródigo estava planejando, ele estava no chiqueiro. Mas quando ele se levantou e foi na direção de executar o que ele tinha planejado, o pai viu e ele teve a vida transformada. Aqui ele diz: trabalhei a noite toda, mas sobre a tua palavra lançaria a rede. Se ficar só na teoria, irmão, ele ia estar do mesmo jeito. Mas, fazendo assim, colheram. Percebeu o detalhe aqui? Eles não pescaram. Não pescaram, eles colheram. Quem planta fé, colhe vitória. Quem quer colher vitória? Planta fé. Planta. Vai plantando, vai fazendo o que Deus está mandando você fazer. Daqui a pouco você começa a ver a mudança, a diferença, a melhora. Amém? Eu falei que há um tempo eu estava assim, não estava muito bem, não estava legal, como diz outro. Aí Deus falou no coração para eu orar, colocar um propósito de oração. Na quinta-feira, 1 hora de oração. Irmão, depois que terminou a oração, até a minha vista clareou. Saiu aquela opressão, aquele levante, eu não sei, Deus sabe o que é. Mas se eu ficasse assim, eu tenho que orar, né? Tem que orar, tem que orar. Mas quando foi feito aquilo que Deus mandou, eu colhi. E eu vou colher muito mais também. Amém? Quem vai colher? E diz: e rompia-se-lhe a rede, fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco. Deus te abençoou para você ser um abençoador, viu? Ele abençoou você pensando em outros. O egoísta afunda. O barco dele enche, mas ele afunda. Mas o generoso, irmão, ele multiplica. Para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos. Ele não perdeu para ajudar o não, ele foi e ajudou, e ambos os barcos foram cheios, de maneira tal, que quase a pique, quase afundou. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem o quê? Pecador. Mas Jesus não veio buscar e salvar os pecadores? Então você não tem que falar ausenta-te de mim, você tem que falar entra na minha vida. Porque se Jesus entrar, o pecador vai deixar de pecar e vai ser uma bênção.
Enquanto você ficar expulsando Jesus, não, mas eu fumo, pastor, eu bebo, eu me drogo, eu me prostituo, eu isso e aquilo, é claro, vai, não peques mais. Uma vez um rapaz falou assim: eu não vou entrar na igreja, pastor, que eu estou de bermuda, eu estou de camisa regata. Mas você só não pode entrar sem roupa, indecentemente. Irmão, venha da maneira que você tiver, e Jesus vai lhe transformar. Sem mim nada podereis. Ele falou: não, sai fora, se afasta de mim que eu sou um pecador. Jesus falou: mas é você que eu quero, é atrás de você que eu estou. O filho fala: não, mãe, eu não vou na igreja não, que eu fumo ainda. Fala: então é você que Jesus está procurando, meu filho, vamos. Não tem que falar se afasta, tem que falar se aproxima de mim, entra na minha vida. Depois que o espanto se apoderara dele e de todos com que estavam, por causa da pesca que havia feito. De igual modo, também Tiago, João, filhos de Zebedeu, eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não tenha medo. Não tenha medo, irmão. O medo é o antídoto da fé. Se você tem fé, você tem ausência de medo. Agora, se você teme, você tem ausência de fé. Quem teme fica sempre com medo. Eu vou comprar um carro novo. Mas se eu não conseguir pagar? Mas começa a colocar um monte de senão. Vou comprar casa. E se eu não conseguir pagar? Mas você não mora de aluguel? Você não tem que pagar do mesmo jeito? Você não tem que fazer assim, ó? Tem ou não tem? E se você financiar, comprar, é sua. Daqui 30 anos é sua. E se você for embora, fica para os teus filhos. Você vai deixar um legado para eles, uma herança. Amém? Aí fica com medo. Mas eu não vou conseguir. Mas não sei o que. Irmão, você está pensando, o tempo está passando. Tic-tac, 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 tic-tac. A vida passa e você fica só. Mas não sei, eu tenho medo. Não! Você sabe que Deus fala isso 366 vezes na Bíblia? Não temas. Quer dizer que para cada dia Deus diz para você: não tem medo? 366 para o ano normal e para o ano bissexto também. Deus fala para você não ter medo. Fala para o teu irmão aí: não temas. Não durma também, né? Não temas. Diz o quê? De agora em diante, a partir de agora, pastor, mas eu sempre fui, de agora em diante, a partir de agora, você tem que decidir, irmão. Pastor, eu sempre fui assim e tal. Está na hora de mudar, não está? Tá ou não está? Então diga: de agora em diante, eu vou vencer. De agora em diante, eu vou ser curado. De agora em diante, eu vou tomar posse da bênção. Para de ficar dizendo: mas eu sempre fui assim, pastor. Mas você tinha Jesus? Não, agora eu tenho. De agora em diante, serás pescador de homens. Você vai pescar vidas, almas. Quando Jesus está falando isso para Simão, ele está dizendo: você foi separado para o ministério. Você foi separado para ser alguém que vai ganhar almas para Jesus. Tem gente que ganha alma, irmão, sendo patrocinador do show da fé. Fica rico, irmão, prospera, ganha muito dinheiro. Sabe por quê? Porque você vai ajudar a ganhar almas através da televisão, do rádio, da internet. Amém ou não? Quem quer ficar rico aqui, diga amém. Para ser pescador de homens. Pastor, eu quero ganhar alma, quero evangelizar. Então vem. Faz um plantão na igreja aqui que você vai ver quão bênção vai ser. Vai no hospital, faz um curso de capelania. Você vai ganhar alma como ninguém, irmãos. A partir de hoje, você vai ganhar almas. E levaram os barcos para a terra e deixaram tudo e o seguiram. Deixa tudo para seguir Jesus, irmão. Deixa tudo. Prioridade é Deus. Tem um amigo meu que ele colocou assim: deixando as redes. Deixa as redes. Pastor, estou muito na rede social. Muito. Está exagerado, pastor. Deixa a rede de lado.
e segue Jesus. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra para você. Coloque a mão no coração, diga comigo: Senhor Deus, em nome de Jesus, assim como Simão e os demais discípulos tiveram a pesca maravilhosa, eu também viverei o melhor do Senhor. Diga: a partir de agora, em nome de Jesus, de agora em diante, minha vida será transformada, será abençoada, e não tem demônio, não tem mal que vai impedir, em nome de Jesus. Amém. Aplaudo bem forte o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus, meus amigos. Olha, tome posse da bênção em nome do Senhor. E você, trazendo o recado para você que é patrocinador, dizimista, ofertante da obra de Deus, continue nos ajudando. Você pode fazer o Pix para a Igreja Internacional da Graça de Deus através da chave Pix, que é doações@iigd.com.br. Você faz uma oferta de gratidão, né? Você que é dizimista: pastor, eu não tenho sido fiel com Deus nessa parte. Volte, tenha certeza que Deus vai se alegrar muito com você e vai lhe abençoar, tá bom? Envie o comprovante para o nosso número 27 995 25 276, e desde já muito obrigado e que Deus te abençoe.